Então vamos lá, moçadinha, a respeito da atividade industrial no Brasil, tá? O que mudou no espaço brasileiro a partir da industrialização? Nós entendemos que a indústria aqui no Brasil ela chegou até de uma forma tardia, é uma característica praticamente para todos os países subdesenvolvidos. Mas o que mudou no Brasil a partir daí, não é? O que a industrialização ela trouxe de mudanças, né? O que a industrialização teve na realidade como participação nessas mudanças? Então, dentro de um histórico a respeito da indústria brasileira, ela pode ser dividida em 4 períodos bem definidos, em 4 períodos bem distintos. Identificando o primeiro período, que foi chamado período da proibição, o segundo período, chamado período da implantação, o terceiro período, chamado de Revolução Industrial Brasileira, e o quarto período, a internacionalização da economia brasileira. Então, cada um desses momentos representando, portanto, o processo de evolução da atividade industrial no Brasil. O primeiro período, que ficou chamado e conhecido como período da proibição, foi entre 1500 e 1808, justamente porque nessa época o Brasil, ainda colônia de Portugal, então condição de colônia e metrópole, não é? Aí você lembra do pacto colonial que existia, mas havia, portanto, restrições feitas por Portugal para o desenvolvimento de qualquer tipo de atividade industrial aqui no Brasil. Por isso foi chamado período da proibição. Algumas pequenas indústrias, né, de consumo interno era permitido, tipo fiação, calçados, vasilhames, enfim, até porque esses produtos de consumo, não é? As distâncias, né, entre a metrópole e a colônia eram muito grandes, então ficar esperando tudo chegar também lá da metrópole era complicado. Então, esse tipo de produção, esse tipo de produtos, né, foi permitido durante esse longo período de 1500 até 1808. O segundo período começou em 1808 e foi até 1930. Ele foi chamado então de período da implantação. E ele foi até dividido em 2 fases, né, bem distintas. A primeira fase, de 1808 até 1850, caracterizou o período, né, em que ocorreu a chegada aqui no Brasil da família real. Então, Dom João VI chegou aqui ao Brasil. A partir da família real, muitas coisas mudaram aqui no Brasil, com certeza. Dom João, né, ele revoga o alvará e promoveu uma abertura, né, dos portos brasileiros ao comércio exterior. Mas é lógico, ele fixou uma certa tributação, né, ele fixou aí uma taxa de 24% para produtos então importados, né? Exceto, lógico, né, os produtos portugueses. Mesmo assim, os produtos portugueses foram taxados em 16%. Tá? Em 1810, mais ou menos, houve um acordo comercial, um contrato comercial feito com a Inglaterra, e aí foi fixada uma taxa de 15% para as mercadorias inglesas, isso por um período aí de 15 anos. Então, nesse momento, né, nessa fase, o desenvolvimento industrial no Brasil foi realmente muito pequeno, né, devido a essa concorrência, principalmente com relação aos produtos ingleses. Então havia disponibilidade de manufaturas provenientes, portanto, lá da Europa. A segunda fase dentro desse período foi de 1850 até 1930. Então veja, 1850 nós já temos aí a assinatura, não é, da Lei Eusébio de Queiroz. O que essa lei tem a ver com essa situação? Muito.
Por quê? Porque você lembra que durante o processo de colonização, a mão de obra ela era escrava. E o escravo, ele começa a ser comercializado. Então se estabeleceu um comércio de escravos muito lucrativo, compra e venda. Tanto que aqui para o Brasil chegaram entre 4 a 5 milhões de negros, né, escravos, nessa condição de escravos. A Lei Eusébio de Queiroz ela proibiu o tráfico de escravos. Com essa proibição, o mercado, o comércio de escravos, ele praticamente deixa de existir. Há uma grande queda e praticamente uma extinção desse mercado. E aí esse capital que era envolvido nesse comércio de escravos começa a sobrar. E aí você sabe que capitalista não poupa dinheiro, ele investe. Então, com certeza, isso trouxe consequência muito importante, né, para o processo de desenvolvimento industrial. Então, esse capital que era gasto, que era aplicado na compra e na venda de escravos, ficou disponível. E o que eu disse, capitalista não poupa, ele investe. E aí começou, portanto, o investimento no setor industrial. Tá? O nosso primeiro industrial, inclusive, foi Visconde de Mauá. Ele investiu na indústria naval, né, na construção aí das embarcações a vapor. E um outro detalhe importante, porque a partir da Lei Eusébio, da proibição do tráfico, logo em seguida nós tivemos também a abolição dos escravos, então deixa de existir a mão de obra escrava, e nós saímos daquele momento, né, de destaque da cultura canavieira e já começamos a ter destaque na produção do café. As grandes fazendas de café, elas estão se formando no Brasil e havia, portanto, necessidade de mão de obra. E essa mão de obra, ela foi representada pelo imigrante italiano, que esse grupo, né, veio ao Brasil para trabalhar nas fazendas de café. Isso, lembrando, já um trabalho assalariado. E o ciclo da cana já estabelecido, né, a cafeicultura em pleno crescimento, em pleno desenvolvimento, né, justifica então essa necessidade da mão de obra, agora assalariada, chegada, portanto, dos imigrantes. E esses imigrantes que vieram para trabalhar nas fazendas de café trouxeram o quê? Novas técnicas de produção, não é? De manufaturas. E lembrando, como eu já disse, foi a primeira mão de obra assalariada no Brasil. Então, com certeza, isso colaborou muito com o processo, né, de evolução e de desenvolvimento da atividade industrial brasileira. Então, esse foi o segundo período. O terceiro período, que começou lá de 1930 até 1956, foi chamado então de Revolução Industrial Brasileira. E aqui já dá para a moçada lembrar, né? Veja, 1930, 29, né? Um ano anterior, nós tivemos a primeira crise mundial, né? A quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Nós tivemos uma crise econômica muito grave, né? Isso no mundo inteiro. Houve uma grande depressão norte-americana com relação a isso, e a reação do mercado mundial foi imediata. Nós tivemos, inclusive, no Brasil, né, uma crise envolvendo o café, porque o Brasil era um grande fornecedor de café, e pela crise isso, né, dificultou o mercado internacional. Então o Brasil realmente teve um problema muito grave com relação à venda e à exportação do café. Na década de 30, vamos lembrar da Revolução de 30, né, com Getúlio Vargas, tá? Que operou, na realidade, uma mudança fundamental no plano político interno brasileiro, né? Afastou, né, do poder do Estado, aquelas oligarquias, né, tradicionalistas que se representavam sempre, né, com os interesses agrocomerciais, né, tendo na agricultura a principal base dentro da economia, só lembrar da cana e do café dentro desse contexto todo. Tá? Da mesma forma, Getúlio,
né, adotou uma política industrializante, então isso foi fundamental dentro do processo, tá? Regulamentou o mercado de trabalho urbano com relação aí às leis trabalhistas, tá? Limitou algumas importações, claro que isso foi fundamental, né? Essa limitação de importações para se valorizar a produção nacional. E também mais tarde Getúlio dirigiu, né, investimentos estatais para a indústria de base. Nós vimos que a indústria de base ela é fundamental dentro do processo, porque ela acaba sendo, como o nome já sugere, base para outras atividades, para outros setores industriais. Na foto até você vê aonde já começa o processo de localização e de centralização da atividade industrial no Brasil, já formando o que é hoje o maior polo industrial da América Latina. Mas nesse momento, década de 40, nós temos aí o famoso ABC paulista, né? Cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano. Hoje, como eu já disse, se transformou no maior polo industrial da América Latina. Hoje se fala em A, B, C, D, M, R paulista. Tá? Além de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires. Então formou-se aí um complexo industrial muito interessante, envolvendo, portanto, a atividade industrial. Então, está aí o terceiro período. E aí entramos no quarto período, isso já a partir da década de 50, né? Foi chamado de internacionalização da economia brasileira. Foi ao final da Segunda Guerra Mundial. O Brasil, pela política adotada anterior e pela limitação das importações, dispunha de grandes reservas da moeda estrangeira. Aí entenda o que é o mecanismo, né, dessa conta chamada de balança comercial, dentro daquilo que é vendido, dentro daquilo que é comprado. Então, quando você vende mais do que você compra, e era o contexto, você tem uma balança comercial favorável, ela está em superávit. Então, nós temos reservas, né, de moeda estrangeira. E isso, claro, como eu expliquei agora, pelo comportamento, né, dessa balança comercial. Então, isso já dentro do governo anterior de Getúlio, que promoveu e permitiu, né, que tudo isso pudesse acontecer, certo? Mas em seguida vem o governo de Eurico Gaspar Dutra, né, então o governo de Dutra, e de novo, durante esse governo se estimulou as importações. Estimulando as importações, então o país começa a comprar mais do que vende. E aí aquelas reservas, elas vão diminuindo e acabam por esgotar, que foi o que aconteceu. Só que esse estímulo às importações, por um lado, trouxe benefícios. Por quê? Porque favoreceu a importação, não é, de equipamentos, reequipar, portanto, vários setores industriais. E com máquinas mais modernas em termos de produção, isso com certeza contribuiu para o crescimento, tá, desse setor, das indústrias. E a partir daí o governo adotou uma política de seleção de importações, justamente para evitar um grande desequilíbrio da nossa balança comercial, tá? Esse foi um momento entre 46 e 50 que nós tivemos um crescimento de praticamente 9%. Onde o Brasil conseguiu isso? Nesse único momento nós tivemos um crescimento tão grande assim, certo? E claro, em décadas anteriores, enquanto havia domínio de indústrias de bens de consumo, né, na década de 40 nós já tínhamos outras atividades industriais. Setor da mineração, da metalurgia, da siderurgia, né, e também setores mais sofisticados, né, tecnologicamente falando. Então, com certeza, isso contribuiu muito. O crescimento industrial brasileiro, a partir daí, realmente alavancou, né? Houve um destaque muito importante, muito significativo. Aí na década de 60, a partir de 64 até 85, nós tivemos os governos militares. Nós realmente tivemos, nesse período, um crescimento econômico interessante. Um crescimento, uma riqueza econômica. Nós tivemos um PIB que salta isso per capita, né, de 7,5 para 17, quase 18.
Então nós tivemos um crescimento econômico interessante, significativo. Mas por quê? Porque o Estado assumiu, né, realmente aquela função de órgão supervisor das atividades e das relações econômicas. Nós tivemos realmente nesse período, né, um desenvolvimento industrial significativo. Nós tivemos uma grande diversificação da produção industrial. O Estado, né, assumiu empreendimentos que são necessários como infraestrutura, né, para a evolução e desenvolvimento dessa atividade, né, considerando aí alguns fatores como energia elétrica, né, a matéria-prima, a produção de aço, o setor da petroquímica, a abertura de rodovias, né, partimos para o rodoviarismo, tá, o principal meio de transporte que nos atende, né, então isso assegurou, né, para que existisse a partir da iniciativa privada condições, né, de crescimento, expansão e investimento dos seus negócios. Nós tivemos uma expansão significativa na indústria de bens de consumo, tanto duráveis como não duráveis, e a produção de artigos sofisticados. Então nós tivemos aí uma indústria de alta tecnologia, não é? Uma indústria já de ponta, fazendo parte, portanto, desse processo. Tanto que chama muito a atenção, tá? A questão envolvendo esse crescimento populacional, tá? Essa questão de evolução e de investimentos, tá? Que nós temos a partir de 1979, vamos começar, início da década de 80, tá? Quando produtos industrializados e semi-industrializados estão se destacando, estão superando nas exportações brasileiras. Porque até então, na nossa balança comercial, na pauta das exportações brasileiras, eram apenas produtos primários, né? Como produtos da agricultura, do extrativismo mineral, né? Matérias-primas. E nós tivemos pela primeira vez a exportação de produtos industrializados e semi-industrializados, superando a exportação desses produtos primários. Então isso foi significativo, né, ao Brasil. Mas isso acabou durando pouco tempo. Nós tivemos um momento industrial extremamente interessante, mas nós tivemos aí momentos de crise. Nós tivemos já, a partir de 1973, nós precisamos lembrar da primeira crise mundial do petróleo. Essa crise atingiu o mundo inteiro, tá? A partir da crise, né, do petróleo, em que o principal produto energético sofre uma elevação de preço, né, absurda no mercado internacional, e havia uma dependência muito grande dele aqui no Brasil também, nós entendemos dessa deficiência existente naquele momento e da utilização intensa desse recurso. E comprometeu, porque o nosso sistema de transporte mais desenvolvido era o rodoviarismo. Então, desde aí até o início dos anos 90, nós tivemos um período, veja bem, de 73 até 1990, nós tivemos um período de grande instabilidade monetária, ou seja, desvalorização da nossa moeda, recessão econômica, crise econômica, altos índices de inflação, o que era chamado na época de hiperinflação. Chegou aí a taxas de mais de 80% ao mês. E aí, combinando isso pela crise com o arroxo salarial, né? A dívida externa aumentando, o crescimento muito pequeno. Ora, esse período que ficou denominado década perdida, o Brasil praticamente não teve nenhum crescimento, certo? Não teve nenhum crescimento. Então, o governo, né, ele teve que, durante esse período, ele desenvolveu vários planos econômicos, né, para ter controle sobre a inflação, nenhum deles deu certo, tá? Deixou de pagar dívida, né, com os credores internacionais, né, o que a gente chama de moratória, tá? Isso gerou problemas econômicos que duraram
anos. Então, esse período, né, que foi dos anos 80, tá? A partir daí se denominou de década perdida. Como eu disse, não houve nenhum crescimento econômico satisfatório em relação à economia brasileira. Então, da década de 80 até a década de 90. Por isso chamada de década perdida. A estabilidade monetária, porque vários planos econômicos, como disse, foram planejados e executados, mas nenhum deles deu certo. Lembra também lá do famoso plano Collor, né? Que mudou a nossa moeda, né? Vamos entender, literalmente roubou o dinheiro da população brasileira, né? Numa tentativa de solucionar, não deu certo, tanto que houve o impeachment desse presidente e as coisas se estabilizaram, tá? A partir de 1990, mais precisamente em 94, com a implantação do Plano Real. Aí sim, esse plano econômico ele deu certo. A partir do Plano Real, o Brasil começa a se reestabelecer, a se reorganizar economicamente. O neoliberalismo, tá? As políticas neoliberais tiveram um desaceleramento, mas isso considerando, né, que a não intervenção do Estado. Mas houve um desaceleramento disso quando assume, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, o governo, isso em 2003. Tá? Claro que em linhas gerais de políticas econômicas, tá? Juros altos, câmbio favorável, austeridade orçamentária, enfim, tenham sido mantidas, tá? Mas, querendo ou não, foi esse plano real que realmente deu resultado. De lá em diante o Brasil, então, ele teve um crescimento até significativo. Porém, sabemos muito bem, durante todo esse período, desde 2003 até os anos atuais, né, a crise e as situações pelo qual o Brasil vem passando. Uma crise política, econômica, social muito grave. Nós também temos agora, esse ano principalmente, quando nós estávamos nos reestabelecendo economicamente, veio a pandemia e veja bem o que está acontecendo aí. Tá? Mas o Brasil, a partir do Plano Real, né, foi retomando a sua economia. Podemos admitir, né, que o Brasil se destacou sempre a nível mundial. O Brasil sempre esteve entre as 10 maiores economias mundiais. Mas, né, o Brasil caiu muito. Né? A participação do Brasil na economia global, né, caiu ao seu menor nível em 38 anos. Tá? Essa evolução. 2018, para se ter ideia, né, porque nós tivemos uma crise muito grande entre 2012 e 2016, uma recessão econômica também muito grave, muito séria, né, e o risco Brasil, né, realmente chegou em limites, em pontos que assustaram e que realmente incomodaram muito os investidores. 2018, né, marcou o 7º ano consecutivo de perda da participação do Brasil na economia mundial. Em 1980, o Brasil ele tinha em torno de 4,4% da produção de bens e de serviços. Hoje, gira em torno de 2,5%, talvez menos ainda agora, com essa questão toda que nós estamos passando. Com toda essa situação, o Brasil perdeu a posição que ele tinha de 7ª economia mundial, tá, para a Indonésia. Mesmo assim, o Brasil tem esse destaque, como nós sabemos, né, envolvendo essa questão, né, de ser o Brasil, né, ter o Brasil uma grande paridade em termos de poder de compra. Tá? O Brasil hoje tem mercado, tem parceiros econômicos, não é, espalhados praticamente por todos os continentes. Tá? Então, dentro desse contexto, não é? Isso, claro, faz uma diferença significativa
dentro desse processo todo aí, tá? Agora, em relação à atividade, ao desenvolvimento da indústria em relação às regiões brasileiras. Porque uma coisa a moçada precisa lembrar, né? O Brasil está dividido em macro-regiões e, na realidade, cada região é um Brasil diferente. Então, eu sempre digo, são 5 Brasis, com realidades diferentes. Então, veja, a região Centro-Oeste. A principal economia do Centro-Oeste é a agroindústria. Esse é um dos principais segmentos da economia brasileira nessa região, tá? Tanto que a importância se dá ao abastecimento do mercado interno, tanto do mercado interno como também do mercado externo. Então, perceba pelo gráfico a grande variedade, a grande diversidade de produtos agroindustriais. A agricultura servindo a indústria. O maior destaque que nós temos é a produção de soja, né, que é um produto agroindustrial e de exportação, principalmente aí no Mato Grosso do Sul. Então, é uma região que tem esta característica dentro desse contexto, né, das regiões, das macro-regiões brasileiras. O Nordeste é uma região em que a indústria ela está baseada principalmente na indústria de petróleo, na petroquímica e também no agronegócio, tá? Existem muitas políticas de incentivos fiscais, né, atraindo investimentos para o Nordeste em segmentos da indústria e também no turismo. Querendo ou não, o turismo tornou-se também, né, se fala muito em indústria do turismo. É uma atividade de alta rentabilidade. Por que indústria do turismo? Porque a atividade turística ela envolve uma série de outros serviços que se integram dentro da prática e da ocorrência dele. E realmente o Nordeste, ele vem nesses últimos anos apresentando modificações interessantes na sua estrutura econômica, tá? Mesmo que apresente, né, um quadro social muito problemático, calamitoso, concentrando uma boa parcela da população pobre aqui no Brasil, mas vem tendo essa recuperação, né, econômica. Ainda lembrando, né, foi nosso primeiro eixo econômico, né, e hoje vem novamente buscando e conquistando, né, o seu espaço cada vez mais. No campo industrial, então, o que nós entendemos é um processo de industrialização, né? Porque no Brasil também nós temos uma descentralização da indústria do Sudeste. Então, novas áreas industriais estão aí surgindo, tá? Nós temos a maior parte das indústrias do Nordeste utilizam mão de obra. Então, há uma absorção grande dessa mão de obra, principalmente no setor de calçados, de vestimentas, tá? E, claro, né, pela quantidade de mão de obra, o que se tem aí é salários, né, reduzidos, né, porque há uma procura muito grande. Mas, evidentemente, nós temos no Nordeste, em relação a alguns mercados, né, uma distância menor, considerando principalmente a exportação, né, que é um outro atrativo, né, local envolvendo a região Nordeste. A região Norte é uma região em que a economia ela está baseada principalmente no extrativismo, tanto vegetal como mineral. Mas nós temos que destacar a região porque nós temos lá, né, a Zona Franca de Manaus. É um polo industrial. A formação desse polo foi durante, né, governos com o objetivo de integrar cada vez mais as regiões brasileiras, não é? E realmente, hoje são mais de 800 indústrias lá, só que são indústrias maquiladoras, né? São indústrias de montagem, né? São indústrias em que os componentes chegam lá, o produto é montado e aí ele vai ser comercializado. Então, nós não temos na região norte indústrias que beneficiam, né, a produção agrícola de lá,
o extrativismo de lá. A exceção, claro, né, quando observamos agora em Manaus, principalmente, que transformou-se já numa grande metrópole, né, pela isenção de impostos, o atrativo, né, para esse setor, né, para que outras indústrias para lá se dirijam e acabem utilizando, em parte, os recursos que estão presentes por lá. Né? Houve a criação aí da chamada SUFRAMA, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus. Como eu já disse, hoje são mais de 800 indústrias lá, mas apesar dessa grande quantidade de indústrias, né, empregando inclusive boa parcela da mão de obra existente lá, o que eu disse, eles não exploram a matéria-prima, não há um beneficiamento da matéria-prima existente por lá, porque na maioria são indústrias eletrônicas, são indústrias que apresentam capital estrangeiro, né, apenas montam os aparelhos. São, como eu disse, indústrias maquiladoras, tá? Então, elas não beneficiam muito, claro, aquela região, mas está lá um polo industrial importante. O Sudeste, esse é o coração econômico do Brasil, né? Nós sabemos muito bem que foi a partir aí, né, houve, na realidade, uma grande concentração de indústrias no Sudeste, lembrando até daqueles fatores locacionais que nós já vimos, né, anteriormente. O fato de você ter aí, né, grande capital acumulado de investimento, nós temos aí um sistema de transporte bem evoluído, muita gente, porque hoje o Sudeste é a região mais populosa do Brasil, então mão de obra suficiente, matéria-prima, né, lembrando do estado de Minas, né, importantes áreas aí mineradoras, um grande mercado consumidor e disponibilidade, claro, de fonte de energia. Então o que nós temos na região Sudeste, né, o maior polo industrial inclusive, né, o famoso ABCDMR paulista, né, um parque industrial extremamente diversificado e sofisticado, né, com serviços e mercado muito bem desenvolvidos. É bom lembrar também das regiões metropolitanas, né, moçada? Nós temos aí a formação da nossa megalópole. A grande metrópole de São Paulo e Rio de Janeiro já são cidades globais, né, a metrópole de Belo Horizonte. Então, nós temos importantes centros econômicos e financeiros, bolsa de valores, né, instituições bancárias, né, transnacionais, uma alta representatividade, o que torna, com certeza, a região Sudeste a região mais desenvolvida do país, certo? A nossa região Sul. Como a nossa região, a economia, ela está baseada principalmente na agropecuária, então, nas últimas décadas, é que nós tivemos o desenvolvimento de um parque industrial importante, destacando aí, né, dois grandes centros industriais, duas grandes áreas metropolitanas, Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Curitiba, a nossa capital. Mas é claro, né, pela influência até no processo de migração, de chegada aqui dos imigrantes europeus, porque nós temos, né, uma influência muito forte desse imigrante europeu, os seus conhecimentos, as suas técnicas, os seus investimentos também, tá? Mas entendemos que a produção agrícola, tá, ela aqui na nossa região, ela desenvolveu muito, com modernas técnicas sendo utilizadas, destacando principalmente produtos temperados, né, trigo, soja, arroz, milho, enfim, né, grandes centros, grandes produtos comercializados, de grande aceitação de mercado e consumo, né? Tanto no mercado interno como também, muitas vezes, alguns voltados aí ao mercado externo, e as áreas de criação, né? Nós temos aí a presença de muitos abatedouros, muitos frigoríficos, porque a pecuária, principalmente a pecuária bovina, ela intensificou e ela desenvolveu, ela evoluiu muito aqui na nossa região. Né? A pecuária extensiva, principalmente, com raças europeias, né, de grande aceitação de mercado, e a carne brasileira hoje ela tem, né, uma excelente aceitação em termos de mercado, né, e principalmente de mercado internacional. Tá? E aí, né, como essa questão da indústria ela mudou o Brasil, claro, nós vamos observar diferenças significativas. Né? Nós vamos observar um grau de urbanização muito grande, porque à medida que a indústria evoluiu no Brasil, nós entendemos que a urbanização também. E essa urbanização
Claro, ela sempre esteve no primeiro momento associado à atividade industrial. Então nós tivemos um crescimento muito rápido das cidades. Nós tivemos um crescimento intenso, não é, dos grandes centros urbanos, formando, portanto, as nossas grandes metrópoles. Então, lógico que a indústria fez e provocou muitas mudanças, não é? No Brasil. Mas nós ainda temos um longo caminho a percorrer, tá? A indústria teve o seu momento, cumpriu a sua parte, provocou muitas mudanças no Brasil, né, em relação à produção de riquezas, modernização, desenvolvimento, mas houve uma certa estagnação dentro da atividade industrial. O Brasil continua focando na sua base primária. Tanto que, observem, né? Nós tivemos um bom momento industrial e agora nós estamos passando até por um processo de desindustrialização e até mesmo de descentralização da indústria. Porque nós temos, por exemplo, uma das energias mais caras do mundo, não é? E o risco de investimentos no Brasil subiu muito nesses últimos anos pelas crises e principalmente agora, né, por essa grande crise política, econômica e social que nós estamos passando e ainda agravada mais, né, nesse momento agora pela pandemia. Mas, com certeza, o Brasil se destacou, foi considerado um novo país industrializado e, como eu disse, hoje muitos produtos produzidos, manufaturados aqui no Brasil, são comercializados no mundo inteiro. Então, está aí a atividade industrial